através da obra de Cristo, hoje nós temos e vivemos a obra do Senhor, então a nossa identidade, ela deve ser de filho. Ela não pode ser algo diferente, ela é uma identidade de filho, porque nós cremos na obra do Senhor e nós sabemos que a paternidade de Deus ela é perfeita sobre nós. Deus não falha como pai. Por mais que muitas vezes alguém falhou, uma figura paterna falhou com você, Deus ele não falha. Deus é um Deus de cuidado, Deus é um Deus de resposta, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça. E quando nós começamos a nos conectar realmente com Deus, como pai, não como uma entidade que está distante, mas como um Deus que está próximo. Porque muitas pessoas tratam a Deus como uma entidade distante, como alguém que não tem resposta, como alguém que parece que nós oramos e ele não. Deus, ele é acima de todos os deuses, está acima de todos os senhores, e como ele está acima de todos, ele se declara Pai. Não é apenas o Deus distante, mas é a emanência de Deus, né? O Deus emanente que está próximo do seu povo. Então, muitas pessoas hoje convivem, o que eu falei na quarta-feira, não convivem com seus pais, outras pessoas desconhece o próprio pai, e é possível ainda pessoas que na sua certidão de nascimento não tem o nome do seu pai, porque nunca conheceu o pai. E geralmente essas pessoas vão ter dificuldades de se conectar a Deus como um pai perfeito, que cuida. E nós não estamos falando aqui, e quando eu falo isso aqui, irmão, não estou trabalhando com uma ideia de coach, não estou querendo colocar um ânimo na sua alma, estou trazendo uma realidade de palavra para você entender que se nós somos filhos, nós entendemos que o nosso Deus cuida, o nosso Pai cuida, o nosso Pai cura as nossas feridas, Ele cuida das nossas necessidades, Ele está presente no momento da angústia, Ele é um Deus de resposta, mas eu tenho que estar disponível para ouvir a resposta de Deus. Porque Deus, ele é o Deus de sim, mas também é a hora que ele é o Deus de não. Mas também é a hora do Pai que vai dizer não. E nós precisamos entender essas coisas. Então eu preciso entender que essa comunicação, né, dedicar essa comunicação perfeita com Deus é entender que ele é um Pai perfeito. É um Pai que habita em luzes. É um Pai que reflete glória. E a vida das pessoas hoje, de uma forma geral, nós temos grandes desafios. Na família, na escola, no local que nós moramos, enfim, no trabalho. Nós precisamos e nós temos muitos sonhos, planos, projetos e muitas vezes nós não conseguimos conectar o nosso cotidiano com o Pai que fez uma promessa para as nossas vidas. Nós temos várias mensagens, em vários domingos, quarta-feiras, onde nós falamos sobre a bênção, falamos sobre a promessa, falamos sobre aquilo que Deus tem, falamos como algo que aconteceu em Abraão, algo que é concluído em Cristo, mas muitas vezes o que nós temos e vivemos essa amarra de não entender, sabe, nós ficamos presos. Aí o texto de Romanos, Paulo fala assim, igreja de Roma, vocês não receberam o espírito de escravidão. Vocês não receberam o Espírito para ficar aprisionados. Vocês receberam o Espírito que dá autonomia, autoridade para vocês clamarem, Pai, Abba, Pai. Clamar ao Senhor como Pai, não como alguém que eu estou aqui e Deus não está preocupado, Ele não quer essa moeda de troca, eu vou na igreja e Deus me abençoa. Não, é entender que eu sou alguém que tem a presença do Pai, a presença do Pai não está só na igreja, a presença do Pai você trouxe à sua casa, os olhos de Deus, do seu Pai, do nosso Pai, Ele não está só nesse lugar, Ele veio da sua casa, Ele te trouxe nesse lugar, Ele acompanha os seus dias, porque Deus é Deus de todos os lugares, Deus não é o Deus da igreja, Deus é o Deus de todos os lugares, Ele não é o Pai da igreja, Ele é o Pai de todos os lugares, Ele te acompanha em todos os lugares. Não é sobre a igreja, é ser essa igreja onde realmente os olhos do nosso Pai nos acompanham em todo lugar. Com esse desafio tão grande, irmão, como que eu posso me conectar a isso, a essa verdade? E antes de tudo, você precisa entender, você pode continuar preso na amarra do que você tem como vida, o que você tem o que fazer, ou você pode confiar que Deus ele vai te dar estratégia como um bom pai, Ele vai cuidar das suas necessidades. Eu falo isso aqui direto, todos nós aqui nessa casa que somos pais, né? Experimentamos esse privilégio, porque ser pai é privilégio, irmão. Ser chamado de pai, ser chamado de mãe é um privilégio. E parece que nós entramos numa outra estação quando isso acontece. Você é casado, na hora que você tiver um filho, você vai ver o que eu estou falando.
é uma outra estação, outro tempo, é uma outra preocupação, é uma outra estação. Mas é um privilégio para nós. E nós dedicamos a nossa vida a cuidar dos nossos filhos. Nós dedicamos a nossa vida para que nossos filhos tenham algo realmente, não digo facilidade, mas facilitar algumas coisas para os nossos filhos. E nós falamos como foi o nosso passado. E nós falamos como foi os nossos erros. E nós contamos a nossa história. Porque nós queremos que através disso os nossos filhos realmente trilhem um bom caminho. Que eles não fiquem presos em amarras. Que eles não fiquem presos ao mundo. Que eles não fiquem... E quando eu falo mundo, irmão, eu não estou falando de contexto religioso. Eu estou falando que muitas pessoas lá fora andam angustiadas. E muitas vezes essa angústia afeta o povo de Deus, afeta aqueles que são chamados de filhos. Por isso que não está tendo salvação. Porque os filhos que eram para trazer liberdade estão presos. A quem era para libertar os cativos, está cativo. A quem era para pôr em liberdade, está preso. Porque nós nos envolvemos naquilo que fazemos, naquilo que queremos, e esquecemos daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E paternidade e herança é para você administrar bem. Nós não podemos ser irresponsáveis como o filho mais novo, que saiu e gastou a maneira dele. O dom que Deus te deu, você não gasta de qualquer maneira. E claro que tudo tem um ponto de partida, tudo tem uma fonte, mas nós entendemos que aquilo que nós fazemos, nós fornecemos aos outros. Aquilo que Deus nos entregou. Eu tenho algo para passar para as pessoas, porque Deus me deu algo. Entender que essa herança, ela é uma coisa que é compartilhada. E nós vamos entender, a herança que eu tenho não está ligada ao que as pessoas fazem lá fora, mas a herança que eu tenho está ligada ao que Deus fez na minha vida. Então eu não vou selecionar pessoas. E eu vou te falar, irmão, se fosse de uma pessoa espírita, eu faria, porque eu estou lá para oferecer o que eu tenho, e não estou lá para colher o que eles estão para me oferecer. Que isso, pastor? É porque nós estamos deixando de ser luz. Nós não entendemos que o nosso Pai que nos chamou para a obra é o Pai que cuida aonde nós estamos. E se Deus estava em lugares aonde trouxe salvação, Deus vai nos levar a lugares para trazer salvação. Porque a herança que nós temos é a herança que nós compartilhamos. Então, herança eu não guardo, herança eu compartilho, irmão. Aonde for, eu vou pregar. Eu não prego por dinheiro, não, viu, irmão? Nós sabemos o que nós transmitimos. Nós entendemos paternidade. Nós entendemos quem é o nosso pai. Aí nós colocamos realmente a nossa vida à disposição. Porque agora é uma herança. Essa sociedade não precisa conhecer a sua pregação. Essa sociedade precisa conhecer a herança que você tem. Aquilo que você faz parte. Não aquilo que você replica, mas a herança que você recebeu. Nós estamos aqui por herança, irmão. Nós estamos aqui nesse lugar por herança. Nós estamos aqui nessa cidade por herança. Nós estamos aqui, vivemos o que vivemos é por herança. É nosso, é direito nosso, foi conquistado em Cristo. Essa igreja é uma herança de Deus, Ele entregou para nós, ao nosso cuidado, e nós vamos fazer o possível para evangelizar essas pessoas, não para um sistema. Eu saí de um sistema não para montar outro, eu saí de um sistema para viver reino, para que toda prisão não nos acompanhe. Você está entendendo isso aqui, irmão? Não é a pauta do negócio, mas isso veio ao meu coração agora para falar. Sabe, nós precisamos entender a herança que nós carregamos. Mas se eu estou amarrado em algo, eu não consigo fluir. Se eu estou preocupado com algo, se eu não entendi que Deus cuida, eu não consigo fluir. Eu não consigo realmente ter essa dinâmica de entender. Eu trabalho para o Senhor, a minha vida à disposição. Eu não só sou um trabalhador, mas a herança é minha. Estou compartilhando com a minha liderança essa palavra. Está ardendo muito no meu coração. As pessoas da igreja que trabalham na igreja, elas permanecem como o filho mais velho. Que quando alguém chega, não celebra, mas critica. Está aqui trabalhando e falar, nós trabalhamos porque é herança nossa, e eu compartilho a herança com quem chega. Se o filho mais novo voltou, eu estou aqui trabalhando, esperando esses filhos mais novos voltarem. Não para dizer, não, eu fiquei e você voltou. Não, estou feliz porque você voltou. Agora volte, porque eu permaneci aqui para manter o teu lugar. Vamos romper junto de novo. O campo está aí para arar, a terra está aí para arar. Então nós não estamos aqui por partidarismo, nós estamos aqui por herança. É por uma promessa. Eu não quero ser filho mais velho que quem está chegando, não, irmão. Eu tenho uma herança. Quem tem herança está no campo trabalhando, preparando terra para o povo. Eu entendo que essa igreja está aqui, nós estamos preparando terra, irmão. Nós estamos preparando terra, nós estamos orando sobre cadeiras. E essas cadeiras daqui a pouco vão estar com pessoas que vão receber dessa herança que nós temos. Não é sobre a cidade church, não é sobre, sabe, aquilo que nós queremos fazer. Mas nós estamos aqui porque nós temos uma herança sobre nós. E Deus é Pai. E Deus é o Pai da oportunidade. Deus é o Pai do favor. E nós estamos aqui porque pertence a nós. Foi-nos entregue por herança. Por isso nós fazemos isso aqui. Toma água aqui, senão dá um... Se eu tivesse aquelas Apple Watch original, acho que ela tava pitando ao máximo aqui agora. Ó, tá doido. Tá assim, ó, tu.
Coração tá bom. Vem aqui. Sabe como que eu vejo a igreja? Assim, ó. O que eu vou fazer aqui? Fazer uma dinâmica, irmão. Eu acho que fazer dinâmica é melhor. Acho que as pessoas vão entender mais. A gente começa a desenhar algumas coisas. Você tem problemas na sua vida. E chegou um problema na sua vida, irmão. Foi um ponto de partida. Chegou um problema na sua vida, só que você não entendeu que você tem pai. E você vai desbravar as suas paradas sozinho. Porque se ninguém resolver pra mim, se eu não resolver, ninguém resolve pra mim. Aí quando você tem um problema, arrebenta aí. Dá pra você resolver um problema, irmão. Sabe qual que é o nosso problema? Eu creio que quando nós resolvemos, agora não. Chega de quebrar, senão não vai sobrar corda o suficiente. Sabe o que eu compreendo, irmão? Quando nós entendemos a força que Deus nos dá, a herança que Deus nos dá, o problema chega, a gente arrebenta ele. O leão bateu na porta, a gente já deu uma ordem. Mas sabe qual é o problema nosso? Isso aqui, ó. Assim. Aí o que acontece? Você tem problema na família, né? Aí o problema na família te dá medo. Aí você não entende que tem Deus, mas você ora, mas você não entende que tem Deus. Aí você começa a ficar ansioso, por quê? Você está cheio de situação na sua vida. Quando você tinha um problema, você conseguia desbravar ele, você sabia que você conseguia porque você tinha um pai, você entendia que Deus era teu pai, mas aí você foi envolvendo com seus problemas, aí a obra de Deus ficou pesada, aí você não tem tempo para a igreja, aí você ficou no trabalho demais, aí você está ansioso porque lá na tua casa tem gente que não está salva ainda, aí você começou a embaraçar a sua vida toda. Aí você foi, irmão, foi se envolvendo, é muita dor, aí você é um pecador, você não entendeu que você tem um pai, porque quando as minhas filhas fazem algo de errado, eu vou punir para curar, não para amaldiçoar, não é para maltratar, aí você vai se envolver nos seus problemas, e você se encontra numa forma que você não consegue resolver mais, rebenta agora. A vida de pessoas é assim. Sabe por que tem gente nessa cidade que não entrou ainda nesse lugar? Ficou meio Vitória, irmão, mas é isso aí mesmo. Sabe por que tem pessoas que não entram nesse lugar? Porque você continua como um preso, mas um Deus que já te deu liberdade. Você continua como um preso, mas é um Deus que falou assim aqui, ó, aquilo que te prendia um dia, eu desfiz, eu tirei o medo, eu cuido da tua casa, eu estou provendo a sua casa, eu sou o Deus da sua família, eu sou o Deus do seu chamado, eu sou o Deus da sua vida, eu que te chamei, eu que te vocacionei, eu sonhei com você antes da fundação de todas as coisas, mas as pessoas continuam vivendo como se estivesse sem Deus e amarrado em situações. Preso. Aí quem está preso se preocupa o quê? Só com a sua liberdade.